Boa tarde a todos. Eu entendo assim, existe uma parte da torcida que acha que tem que viver inteiramente, integralmente e eternamente vida louca, né? Vai renovando o contrato, vai aumentando dívida e que se dane. Esses estão insatisfeitos. Outros estão insatisfeitos pela maneira confusa por meio da qual a diretoria conduziu esse episódio, né? Porque lá no começo já poderiam ter chamado o Depay e falado, cara, nós não temos condição de fazer um contrato novo com você nas bases que você pretende. O clube está nessa situação, expõe para ele a nossa dívida aqui, ó. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. E temos uma dívida com você. Então, a nossa proposta é renegociar essa dívida. A gente libera você para seguir o seu caminho aí, trabalhar em outro lugar, em outro clube, onde você achar melhor. E a gente tem aqui uma proposta de parcelamento da dívida. Se o Depay falar, não aceito, é isso aí, vou botar a faca no pescoço, olha, propusemos a ele um acordo, ele não aceitou. Vai brigar na justiça, que é o que vai acontecer agora. Eu acho que a grande questão é isso aí, entra na cota da irresponsabilidade dos dirigentes, da falta de juízo do torcedor que concorda com isso e da imprensa passadora de pano para aventuras financeiras que repete asneiras, como tal time não pode ter jogador como fulano de tal. Pode sim. Se você está no buraco, está endividado, você vai ter jogador mais fraco. Ah, mas tal time não pode cair? Pode sim. Se não tem time... Por que o time grande não pode cair e o pequeno pode cair? O pequeno organizado tem que cair e para o grande desorganizado se reforçar sem ter condição de pagar e não ser rebaixado. É assim? É justo isso? É correto? Até quando vai ser assim o futebol? Ah, que sempre foi uma bagunça, vai ser eternamente uma zona. É isso que vocês querem? Beleza, eu não concordo. Então, acho que tem vários responsáveis. Os maiores responsáveis, claro, são aqueles que firmaram esse contrato com o jogador. Na época em que ele foi oferecido ao Flamengo, ao Corinthians, né? E o Flamengo, com uma condição financeira muito melhor, nem quis conversar. Quando ofereceram na época, vem cá, mas como é que é isso aqui? Não, mas é parecido com o Daniel Alves. Inclusive, o então dirigente do São Paulo, na época que o Daniel Alves foi contratado, que já saiu de lá, foi numa entrevista na televisão uma vez, aí falou, não, porque nós vencemos o duelo com o Flamengo. Não teve duelo, foi a mesma coisa. O Flamengo fez uma consulta sobre quanto custaria ter o Daniel Alves. Quando apresentaram os valores, o Flamengo recuou, falou, não, obrigado, não vai rolar não. E o São Paulo se aventurou. O que aconteceu? Até hoje está pagando o Daniel Alves. E o Corinthians foi a mesma coisa. Ofereceram ao Flamengo, aí de fato ofereceram, o Flamengo quando viu as condições pedidas pelo holandês, nem abriu negociação. Não dá, tá, beleza, obrigado aí, valeu. E o Corinthians embarcou nessa. Aliás, o Corinthians faz isso há muito tempo, se você lembrar, em 2013, o Elias ele era do Sport de Portugal, foi emprestado ao Flamengo, jogou a Copa do Brasil e foi campeão. Terminou o ano, o Flamengo devolveu ele para o Sport porque ele custava $8 milhões, o Flamengo não tinha como pagar. O Corinthians fez o quê? Pegou o Elias. Já tinha um time bom, o Corinthians pegou o Elias. Ficou lá, voltou a jogar, foi campeão e tal. Então, de vários negócios assim, se constrói uma dívida de 2, 3 bilhões de reais. Entre outras questões, né? Então, o clube, na situação financeira do Corinthians ter feito esse contrato, isso foi uma inconsequência administrativa e financeira. E agora, como sair disso? E é bom lembrar, independentemente do Augusto Melo estar no poder antes ou depois, a atual gestão tem à frente o ex-vice do presidente deposto. Né? Então, de certa forma, todos estão aí nesse barco aí, né? Então, eu entendo que talvez o torcedor até compreendesse, pelo menos os mais ajuizados, digamos assim, né? Se desde o começo o Corinthians dissesse, olha, não temos condição de renovar esse contrato, Memphis, não tem condição. Ou então até poderia fazer uma proposta. Olha, a proposta, eu sei que você vai recusar, mas a proposta que eu tenho para você é essa aqui, ó. É o que eu posso pagar. Ah, mas isso é pouco. É o que eu posso pagar. Eu só tenho isso para te oferecer. E, claro, parcelar aqui a dívida que eu tenho com você todo mês, eu vou pagar parte da sua dívida e vou te dar essa remuneração. Isso aí é muito pouco, isso aí eu não quero. Então, cara... Não é que eu não queira, eu não posso, eu não tenho. O dinheiro não é meu, o dinheiro é do clube. Aliás, o clube não tem esse dinheiro. Eu, como gestor, não posso fazer um acordo com você ou outro acordo. Não, mas vocês firmaram um contrato, sim, mas não temos o dinheiro. Aí vamos ver como é que resolve isso aí. Ele vai ter que ir para a justiça. E comenta-se que o contrato é todo bem amarrado, com várias cláusulas que o protegem, o que não me surpreende. Então, assim, o problema foi lá atrás. Mas quando ele foi contratado, mal se falou sobre isso, inclusive na imprensa. Pouca gente fala sobre isso. Vem cá, mas tem condição? Não.
Jogador internacional, é um ótimo jogador. Jogador da seleção holandesa, vai para a Copa do Mundo, grande contratação, isso aí, vai Corinthians, não é isso? Vai Corinthians. Vai para onde? Então, assim, eu falei de São Paulo agora há pouco, porque a história é muito parecida. São Paulo ganhou a Copa do Brasil em 23. E depois? O que aconteceu? Só problema. Corinthians ganhou ano passado. E depois? Só problema. Ou seja, tudo faz parte dessa situação que perdura há muito tempo e é mais um episódio. Mas agora vem uma guerra, né? Porque ele vai, pelo que ele postou, ele vai pro pau. E se ele, de fato, tem um contrato que o protege, ele vai causar danos ao Corinthians. Pode ter bloqueio aí de dinheiro na justiça, sabe? Quando cai uma grana já está bloqueado, alguma coisa vai acontecer. Vejamos como vai ser. E criou-se uma situação que ficou inviável, me parece, uma negociação, né? De parcelamento dessa dívida. Então você não tem encaminhada, né? Eu ouvi falar até que, vamos pagar em 4 parcelas. Mas vamos lá. Vamos imaginar que o Corinthians fosse pagar, faz um contrato de 2 anos e paga em 4 parcelas. Há quem diga que chega a 60, 70 milhões a dívida com encargos. Não sei se chega a isso tudo. Se for isso, gente, isso dá mais de 10 milhões de euros. Na renovação, Mauro, o acordo que o Corinthians tinha costurado com o Memphis era pagar 4 parcelas de 10 milhões e meio de reais. 10 milhões e meio, então vai dar 40 milhões aí, fora o salário. Quer dizer, o Corinthians teria esse dinheiro disponível no momento em que vencesse cada uma das parcelas? Será que teria? Não sabe, cara. E isso que você falou aí, Thiago, de salários altos, jogadores, também faz parte desse pacote. Faz parte. Eu sempre lembro aqui a história do Vitinho. O Vitinho foi contratado na correria, numa segunda-feira. E por que a correria? Porque à meia-noite entraria um transfer ban. Então, ao invés de pensar, caramba, a gente vai ter mais um transfer ban, a gente não tem condição de contratar mais um jogador. Não, Vitinho, obrigado aí, mas não vai rolar, cara. Porque estamos tomando transfer ban, como é que eu vou te contratar? Não, aceleraram o processo para renovar. Qual foi a repercussão na imprensa? Especialmente na imprensa que cobre o Corinthians. Corinthians acelera o processo para inscrever o jogador. Olha, eu não ouvi ninguém falando isso. Aqui a gente falou. Pode ser que alguém tenha dito, mas se falou foi pouca gente. Porque foi quase imperceptível. Gente, se vai tomar um transfer ban, cancela a contratação. Não. Até no viés de elogio, olha só, agilizando o processo. Vitinho mal joga no Corinthians, nunca virou titular. Ele até não é mau jogador, mas não virou titular, se machucou. Machucado já. Agora nem pode jogar. Aumenta a folha de pagamento, aumenta a dívida. É um jogador que chegou livre, ou seja, ele não pagou multa, mas deve ter salário, luvas, agente, ganha também o dele. Então, cara, até quando viver assim? Né? E o Corinthians consegue respirar ainda porque ele é um clube muito grande, então ele fatura muito, embora fature menos do que poderia, tanto que o Palmeiras fatura mais do que ele. E, obviamente, por ter mais torcida, o Corinthians tem potencial de faturamento maior do que o do Palmeiras, mas o Palmeiras é organizado, o Corinthians é isso aí que a gente está falando. Então é mais um capítulo aí, vai ficar agora. As próximas manchetes podem ser: Memphis bloqueia receita do sei do que, dinheiro do direito de transmissão tem que ir para a conta do holandês, justiça decreta, blá blá blá, vai ficar nisso aí. Vai ficar nisso aí, certamente, porque agora ele vai... E vamos lembrar, né, o contrato maluco, gente, o cara morando num hotel lá, com a diária não sei de quanto. O que é isso, gente? Outro dia eu li lá no UOL, lá, o Samir escreveu lá que estava negociando, ele escreveu assim, que o Corinthians, na negociação, teria cortado 90% das cláusulas abusivas. Gente, se são abusivas, por que aceitaram? E assim, 90% eu corto, 10% eu aceito. Eu aceito só 10% de cláusula abusiva. Se a cláusula é considerada abusiva, entre aspas, por gente do clube, por que aceitaram? E por que não corta 100%? Não, essas cláusulas são abusivas, eu não vou aceitar, são abusivas, são lesivas ao clube, ou sei lá o quê. Não, 10% aceita. Caramba, pô. É surreal isso aí, cara. E tudo isso é tratado com muita naturalidade na mídia. Porque é mais conveniente e engaja mais falar para o torcedor que o clube é grande, que tem que ter jogador bom, que o dinheiro se resolve, né? Então, esse discurso populista, barato e canhestro, que é a palavra que temos usado muito, que se adequa a várias questões do futebol, leva a essa situação, né? Que é até humilhante para um clube da magnitude do Corinthians passar por isso, né? Ter que ficar agora submetendo a essa situação, meio que refém do jogador. Sendo que durante essas negociações, uma das informações que circulou foi de que ele teria pedido, além do dinheiro, tudo mais, que é natural, né? 2 datas na arena, né?
Cara, o jogador quer... eu quero usar o estádio, vou fazer o quê? Até alguém comentou comigo ontem, a NFL tem uma data, o Memphis teria duas. A NFL faz um jogo por ano, né? Tem sido assim, né? Sim. Lá em Itaquera, na Neoquímica Arena. Enfim, é sobre isso. Então vamos em frente agora. Esse vai ser um tema que vai retornar aqui à pauta eventualmente, na medida... Mas só que agora vindo provavelmente da justiça, né? Da briga judicial que deverá acontecer entre o Memphis e o clube. Agora, Mauro, só perguntando para você e também vou querer saber do Bruninho e do Raí. Você compreende o torcedor ou não? Ou o torcedor ele tem que começar a ser mais consciente? Porque na época que o Wagner Love saiu do Flamengo, eu não lembro, mas deve ter torcedor que ficou revoltado, como é que mandou. Você compreende o torcedor? Porque teve uma mobilização ontem para cair o presidente. Ou não? Ou o torcedor tem que ser mais consciente? E eu pergunto isso para o Bruno também. Não, eu compreendo a insatisfação do torcedor com os dirigentes por não terem conduzido a coisa da maneira correta, que seria desde o início falar, não temos condições de renovar o seu contrato. Queremos fazer um acordo. Gostaríamos de contar com o seu futebol, mas não temos condição. E a proposta que poderíamos fazer a você é uma proposta muito baixa para as suas pretensões, eu nem quero apresentar. Não, eu quero ver assim mesmo. Aí tá aqui, ó. É o que a gente pode fazer. Você lembra como é que o Dorival saiu do Flamengo em 2012 para 13? Ele tinha um contrato firmado no período de Patrícia Amorim presidente. E tinha uma espécie de um gatilho salarial, ele ia ganhar bem mais. Os caras chegaram para ele e falaram, Dorival, a gente não tem condição de pagar. Vamos fazer um contrato novo? Você vai ganhar menos, porque aquilo que a gente pode pagar é tanto, mas você vai ser o técnico que vai participar da reconstrução aqui do Flamengo. A gente vai ter um elenco mais modesto, mas é um projeto de longo prazo e tal. O Dorival, com o direito que ele tinha, óbvio que ele tinha esse direito, está assinado, é o direito do cara, como o Memphis agora. Assinou, amigo. É um direito que você tem, né? Não, eu quero o que está assinado. O Flamengo fez o quê? Rescindiu unilateralmente. Claro que ele foi para a justiça. Aí levou um tempo. Até nesse período em que a coisa tramitou, o Flamengo mais adiante foi lá, conseguiu pagar, fizeram até um acordo, e ele até volta em 18 ao Flamengo e retorna em 22 quando foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Então, assim, eu acho que numa situação... E na época, os dirigentes tinham um argumento muito bom, que não fomos nós que firmamos esse contrato. Foi na outra gestão. Sabemos que temos obrigação, mas não temos o dinheiro para te pagar. Não há o dinheiro. Estamos devolvendo o Wagner Love para a Rússia porque a gente não consegue pagar o CSKA. Então, a gente não tem como pagar esse salário para você, cara. Não há dinheiro. É problema de vocês. Assinou o contrato, brigaram, o Dorival depois acabou recebendo lá. Tanto que ele voltou para o clube. Então, essas coisas têm que ser tratadas assim. Quando termina o contrato com o Memphis, se falassem para ele diretamente com a real situação que não tinham condições, eu acho que o torcedor consciente entenderia. Agora, o torcedor que acha que tem que contratar de qualquer maneira, eu nunca vou concordar com esse tipo de torcedor. Eu acho que esse tipo de torcedor, ele não tem... Eu fico perguntando se ele trata a vida dele dessa forma também, né? Sabe, esses torcedores todos são assim? Não vou pagar o condomínio no meu prédio, né? Conta de água, luz. Não vou pagar as contas. Vou fazer um gato aqui na luz, porque não vou pagar a companhia de luz, vou fazer um gato. Vou fazer um gato também aqui de TV a cabo, não vou pagar, vou levando, entendeu? Vou dando meu jeito aqui, ou vou ficar sem TV a cabo, a luz eu dou meu jeito, eu pago só a luz para não ficar no escuro, mas não pago condomínio, né? Não, pego um carro, compro um carro novo, pago, não pago a prestação, devo aqui, devo ali. É assim que comanda as suas vidas? Tem gente que comanda a vida assim, desse jeito. Mas será que todos esses torcedores que querem contratação a qualquer custo gerenciam suas vidas pessoais assim? Acredito que não. Imagino que aí tem muita gente que fala sobre futebol assim, mas na sua vida pessoal, profissional, faz as coisas direito. Paga suas contas, mantém seus compromissos em dia, né? Paga lá o condomínio do prédio, paga a escola do filho, paga lá os seus impostos, o que tem que pagar. Aí o clube tem que viver assim. Por que tem que viver assim? Lembrando sempre o seguinte, no futebol existe uma competição. E quando você não cumpre obrigações esportivas, financeiras, e você se reforça, você tem um ganho esportivo que não é leal.